Olá, povo de Deus, a paz do Altíssimo Deus possa estar sobre o teu relacionamento conjugal e familiar. Queridos, nós estamos de volta trazendo o devocional da família. Hoje, 23º devocional que traz o tema honra ao casamento. E o texto bíblico da palavra de Deus se encontra em Hebreus, capítulo 13, verso 4, que nos diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amados e queridos irmãos, no Novo Testamento existia dois rabinos que eles não entravam em um acordo na questão do casamento. Irneu adotava a questão do casamento com mais relaxamento, ele não era muito severo nessa questão. Já Shammai, por sua vez, era mais rigoroso e principalmente combatia contra a questão do adultério. No mundo pagão, nós temos observado, amados e queridos irmãos, que o casamento era tremendamente influenciado pela visão libertina, pelas imoralidades da época, principalmente pelos imperadores, pelos impérios, pelas grandes metrópoles como Éfeso, a qual não respeitavam a questão da fidelidade no relacionamento conjugal. Porém, o cristianismo ele vai na contramão. Nós somos defensores da fidelidade dentro do casamento. Nós não podemos, como servo de Deus, permitir que venha acontecer o adultério no meio da igreja e nós não combatermos esse mal. O adultério, ele vai diretamente contra Deus. Por quê? Porque no momento em que você contrai o matrimônio, três personalidades importantes estão ali. Primeiro Deus, depois o sacerdote que está fazendo a cerimônia de casamento e depois a família, a igreja, os familiares, amigos. São testemunhas naquele momento que você prometeu ser fiel ao seu cônjuge até a morte. Então nós precisamos, como servo de Deus, levantar a bandeira da fidelidade conjugal. No contexto do início do cristianismo, encontramos esse versículo bíblico em Hebreus capítulo 13, verso 4, que traz a questão da honra e de valorização da união conjugal, matrimonial. O autor da Epístola aos Hebreus afirma que o leito conjugal deve ser o quê? Puro. Em algumas traduções aparece a palavra, o quê? Além de puro, mácula. Mácula. E a palavra mácula quer dizer sujo, ou sujar, colocar mancha, em fazer o que algo fique sujo, sujar ou inodoar. O leito aqui significa não a cama. É bem verdade que quando a palavra de Deus fala sobre o leito, você tem que ter cuidado no contexto, porque a palavra sexo nunca você vai ver na Bíblia. Quando se fala na questão do ato sexual, quer dizer assim: Abraão deitou com Sarai, Isaac deitou com Rebeca, ou conheceu Rebeca. Quando você vê dessa forma, quer dizer o ato sexual. E o leito, ele só serve para três coisas. Primeiro, para dormir, para quem está doente, ou para o ato sexual. Mas aqui no contexto, não quer dizer a cama propriamente dito, quer dizer o local aonde você fez o ato que foi contra os princípios da palavra de Deus. Então a vida sexual do casal deve ser protegida de toda imoralidade e de atitudes e pensamento de infidelidade. Você tem que ter cuidado aqui na mente, porque nós somos dominados pelo que nós pensamos e devemos ter cuidado. Agora é muito importante na aplicação, ele diz assim: um dos maiores prejuízos que identifica no meio cristão é o prejuízo resultante da ideia de que o sexo é sujo e é pecado. Preste bem atenção que eu vou lhe falar. Nós temos um vídeo no canal chamado Sexo, um presente de Deus. E lá eu falo que o sexo não é nem sujo nem pecado.
foi uma ordenança de Deus para Adão e Eva antes do pecado. Ele diz: crescei-vos e multiplicai e enchei a terra. Como é que eles iam encher a terra? Deus ia passar a eternidade fazendo boneco e soprando nas narinas dele? Não, ele incumbiu, ele deu essa ordenância a Adão e Eva, e isso só pode acontecer através do acto sexual. O pecado foi que veio destruir aquilo que Deus fez, mexeu com aquilo que Deus fez, vamos dizer, borrou aquilo que Deus fez, certo? Então o sexo não é pecado e nem é sujo. Tem gente que pensa dessa forma, então não pratica, meu irmão, né? Então não pratica. Agora vamos lá, muitos casais vivem uma vida sexual medíocre por conta dessa visão distorcida de uma área tão importante do casamento. Deus criou o homem e a mulher dotado de seus órgãos genitais, e nós temos instintos que são importantes, e um dos instintos e desejo está aí na questão do casamento. Tem o instinto de proteção, tem um instinto, vários instintos, que eu falo isso no outro vídeo, porque aqui não dá para nós falarmos tudo isso, vai ficar muito comprido, mas é muito importante que o Deus que fez o ser humano fez os órgãos genitais. Ou você acha que na hora de fazer os órgãos genitais foi Satanás que fez? Ou Deus deu as costas para o homem e jogou para trás o órgão genital do homem e o da mulher? Não foi assim, não foi dessa forma, né? Então, nós temos que entender que Deus criou o homem e a mulher dotado de seus órgãos sexuais produtivos, certo? A beleza da vida sexual do casal, quando é praticada com amor e protegida de todas as perturbações ou deturbações criadas pelo pecado em torno da sexualidade. Por isso que ele está dizendo aqui, tem uma versão que diz que em Hebreus capítulo 13, verso 4, ele diz abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa, não te escandaliza não. Deus se alegra quando o homem ou a mulher devidamente casado mantém o ato sexual. Como é que Deus ordena lá no princípio e agora ele condena? Que Deus é esse? O que ele condena é a imoralidade. O que ele condena é o adultério. O que ele condena é a infidelidade conjugal. É isso que ele condena. Mas o ato sexual com a tua esposa, você pode ver em Cantares que lá você vai ver, vamos dizer, falando da sexualidade e principalmente do ato sexual. E isso é importante. Se você for para 1 Coríntios capítulo 7, verso ali os 5, 4, 5, 6 por ali, eu não sei se me falha a memória, lá fala dos deveres também. O homem tem dever de saciar sua esposa no ato sexual, assim como a mulher também tem dever para com o homem. E lá ele fala com tanta seriedade que ele diz que eu não tenho domínio do meu corpo. Eu não sou dono do meu corpo. Quem é dono do meu corpo dentro do ato sexual é a minha esposa. Vai lá e lê. Então, amados e queridos irmãos, precisamos ter cuidado nessa situação aqui. Deus instituiu o casamento, Deus deu uma ordenança para Adão antes do pecado. Depois do pecado é que entrou a imoralidade, a infidelidade conjugal. O pecado foi, vamos dizer, um vírus que entrou no homem e que só o antivírus, que é o sangue de Jesus e a sua palavra, é que pode nos fazer voltar a sermos o que era antes. Mas Deus abençoou o matrimônio. Na hora que você está tendo ato sexual, tendo prazer, o orgasmo, e a sua esposa também, Deus se alegra, Deus abençoa, Deus se faz presente. E outra coisa que eu vou dizer, você acha que quando você está tendo relações sexuais, Deus fica do lado de fora do quarto? Eu falei uma vez com um certo cidadão, ele achava que Deus ficava fora do quarto. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu não vou nem tratar desse assunto aqui. Depois eu vou gravar falando sobre isso. Porque, querido, Deus está em todo lugar. Se ele diz que é abençoado, que seja puro o matrimônio, significa que onde está a pureza, Deus está presente. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.